Boas! Meu nome é José Márcio Velasco, sou graduando de História na Universidade Veiga de Almeida e esse trabalho é para a matéria de Diálogos Interdisciplinares, do professor Giovanni Codessa, onde vamos discutir o outro e os outros. Esse assunto faz parte do BNCC, tratado na análise de aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade. Identificação e discussão das diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI. Mais importante, vai cair no Enem. Gente, antes que a gente entre de fato no assunto, para se compreender o uso do outro, temos que falar de Todorov, que se preocupava com alteridade, que é o fato ou o estado de ser o outro. Lembrando que tudo está em oposição em relação a alguma coisa ou alguém, tá? E ainda tem a percepção da outra pessoa ou do outro grupo. É importante esse conceito para compreendermos esse conflito. Como que os israelenses enxergam os palestinos da mesma maneira em que os palestinos enxergam os israelenses. E onde os árabes, que não são palestinos, entram nessa questão. Vamos lá. A história não começa no momento em que tem esse conflito nos tempos atuais. Então, temos que falar como que era essa região. Os primeiros povos a ocupar foram os amoritas, cananeus, e aí vieram os outros povos semitas, relacionados com os fenícios. Vai ficar sendo conhecido como Terra de Canaã. Os hebreus, de origem semita, deixam a Mesopotâmia e instalam-se na região, e outros povos semitas os acompanham. Mas é um povo indo-europeu originário do Egeu que dará origem ao nome de Palestina. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel é dividido em dois grandes reinos, o sul, Judá, com capital em Jerusalém, e ao norte, Israel. Além desses dois reinos, a região ainda tinha, ao sul, os filisteus, que são de origem grega, os fenícios, e a leste, os moabitas, e todos eles coexistiam. Após um período de relativa paz e colonização dessa área, iniciou um período de invasões e conquistas da região, iniciada com os filisteus, assírios, persas com Ciro o Grande, os gregos com Alexandre o Grande, novamente os sírios, romanos e até a Segunda Guerra Mundial, sempre sendo invadida. Foram os romanos, no primeiro século depois de Cristo, que destruíram o reino independente da Judéia. Com o imperador Adriano, depois desse período, é determinada a eliminação da identidade de Israel por Adriano, a visão dele era para destruir o vínculo milenar do povo judeu com a região. Assim ele escolheu o nome Palestina a toda essa região. Ao mesmo tempo ele mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, e divide o território em Judéia, o sul, Samaria, ao centro, e Galiléia ao norte, dando início à diáspora. Então, vamos a esse conflito agora. A Resolução 181, ela cria o Estado de Israel e a Palestina em 1947, pela ONU. Os judeus aceitam a proposta. Já os palestinos rejeitam. Por que eles rejeitam? Eles alegam que a divisão não era justa. Era 55% para os judeus e 45% para os muçulmanos. E o argumento maior é que a população de palestinos, de muçulmanos, era o triplo da de judeus. E que os judeus ainda teriam ficado com as terras mais férteis. Veja bem, são os argumentos dos palestinos. Na independência de Israel em 1948, um dia antes do mandato britânico sobre a Palestina cessar, Israel vem com a declaração de independência. Mas não existe tempo para comemorar. Porque um dia depois de tudo isso, o exército da Liga Árabe invade. Essa Liga Árabe era formada por Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e os árabes palestinos. Eles invadem o território de Israel, buscando impedir que o novo Estado se consolide. Em março de 49, a Liga Árabe, que apesar de ser muito mais numerosa, e carecia de uma liderança efetiva, e por isso ela é derrotada por Israel.
o resultado desse primeiro conflito é que 80% do território ficou para Israel, enquanto 20% para o Egito. Ou seja, nada para os palestinos. E o Egito ainda controlava a faixa de Gaza e a Jordânia, responsável pela Cisjordânia. Além disso, cerca de 750 mil palestinos se tornaram refugiados, sem poder voltar às suas casas. Então passaram a viver em assentamentos ou no Egito ou na Jordânia. E por isso se dispersam pelo território controlados por esses países e ainda outros países da região. O conflito é chamado pelos israelenses de Guerra da Independência e pelos palestinos de Nakba, que significa catástrofe. E não para por aí. Outros conflitos acontecem. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, para Israel ele foi um ataque preventivo. Para os países árabes, eles alegam que foi um ataque covarde e justificado. O bem da verdade é que havia movimentação dos dois lados para que um lado atacasse o outro. Quem atacou primeiro levou vantagem. Depois tem a tentativa de assumir o controle da Jordânia pela OLP, que é a Organização da Libertação da Palestina. Yasser Arafat enxerga que a Jordânia, pode se tornar um território para os palestinos. E essa tentativa de derrubar o rei, ela fracassa em 1970. Então, eles são expulsos e vão para o sul do Líbano. Depois vem o massacre de Munique, 1972, nas Olimpíadas. A ala radical da OLP, que era conhecida como Setembro Negro, vai para as Olimpíadas e toma 11 atletas israelenses como reféns. E sequestradores e sequestrados acabam mortos. Depois vem a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Yom Kippur é o Dia do Perdão, é uma das principais datas santas para o judeu. E aproveitando disso, utilizando o mesmo argumento judeu da Guerra dos 6 Dias, Egito e Síria atacam Israel durante Yom Kippur. O que eles não levavam em consideração é que o principal aliado de Israel, os Estados Unidos, ajuda militarmente a recuperar esses territórios. Temos ainda os acordos de Camp David entre Israel e Egito, que deu ao egípcio Anwar el-Sadat e a Menachem Begin o Prêmio Nobel da Paz. Também não levou a nada. Depois tem os acordos de Oslo. O primeiro acordo estabelecia que os palestinos eram os mesmos ocupados por Israel, os territórios dos palestinos eram os mesmos ocupados pelos israelenses durante a Guerra dos 6 Dias. Depois veio o segundo acordo de Oslo, documento ratificado pelas autoridades de Israel e Palestina e também pelos Estados Unidos e Rússia. Detalhava questões práticas para a criação do Estado da Palestina. Depois vem as intifadas palestinas. Em 82, Israel invade o Líbano e o conflito foi brutal, levando à morte de muitos refugiados palestinos próximos a Beirute. E, a partir daí, os palestinos começam a fazer levantes massivos e violentos contra o Estado de Israel. A primeira foi em 1987, depois que um caminhão militar de Israel atingiu carros que levavam palestinos na volta ao trabalho para a faixa de Gaza, matando 4 pessoas. A indignação palestina começou a convocar greves gerais, desobediência civil e boicotes. Os protestos se transformaram em conflitos nos quais os palestinos em geral usavam armas altamente rudimentares contra um exército bem armado. O resultado foi muito ruim. Enfim, há reivindicações de lado a lado. No lado palestino, a ANP se encontra rachada entre 2 grupos que não têm uma liderança única. As últimas eleições parlamentares em 2006 deram vitória ao islâmico Hamas, considerado terrorista por Israel. E, claro, vários países acompanham esse mesmo raciocínio. O correto é que esse resultado rachou ao meio a liderança. Então, o Fatah mantém o poder na Cisjordânia, enquanto que o Hamas na faixa de Gaza. É difícil, assim,
ter uma solução, porque aí você passa a ter um país lidando com dois líderes e um deles você não quer conversar. E o Israel, toda vez que se sente ameaçado, invade a faixa de Gaza, invade a Cisjordânia, entrando em conflito com o Hamas e tendo muitos problemas em relação a isso. E é por isso que é importante que se assista a um seriado que passa na Netflix chamado Fauda. Fauda, que pode ser traduzido do árabe como caos. É uma série israelense, produção israelense, tá? Com atores israelenses, que fala justamente sobre o conflito com os palestinos. O que é que tem de interessante em Fauda e o que tem de fato a ver com o conflito? Porque os israelenses, através de seus comandados especiais adentro do Estado da Palestina, ou dos territórios da Palestina, toda vez que enxergam uma ameaça no seu território. Enquanto que os palestinos se sentem invadidos pelos mesmos e apoiam os seus esforços contra o que acham que é uma invasão. Isso é muito claro nessa série. Falta como não deixar de ser tudo que se tem sobre essa situação complexa desse conflito, não é imune à polêmica. A crítica mais leve é sobre o árabe falado pelos israelenses, cujo sotaque é estranho para os palestinos. A Raquel Shabi, que é autora do livro Not the Enemy, Israel Jews from Arab Lands, escreveu que a série muitas vezes é elogiada por ser equilibrada na forma como trata o conflito, sobretudo a mostrar o lado mais humano das operações palestinas que perpetraram atentados, as humilhações por que passam palestino, o medo sentido em Israel e a tortura executada pelos protagonistas israelenses nos comandos conhecidos como Mistab Adin. Mas tudo depende da perspectiva. Isso é o mais importante, é isso. Como eu falei, eu não estou aqui para passar spoiler, então, mas a terceira e atual temporada, ela não é mais na Cisjordânia, ela ocorre dentro da faixa de Gaza. E é interessante ver as três temporadas para entender esse conflito. O que eu quero deixar com esse vídeo aula é que, principalmente para se entender uma situação como desse conflito, tem que se conhecer toda a história por detrás. No tempo que eu tive, eu não tenho como contar toda, mas tentei ser breve e contar um pedaço dela para que possam começar a entender o quão complexo é um conflito desse gênero. Acredito ser possível que venha um dia a existir sem conflitos, que palestinos, árabes e judeus possam coexistir. Mas todas as questões levantadas aqui devem ser esclarecidas antes, não tem como. Agradeço a todos que tiveram paciência para ver, meu muito obrigado. Shukran Jazilan e Toda Rabá. Obrigado, gente.